E nós vamos conversar a respeito do autismo, para que a gente possa entender melhor essa questão e de que maneira as famílias podem auxiliar, devem se comportar em relação às crianças que apresentem aí algum sinal, algum sintoma em que é preciso encaminhar essa criança para um especialista. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia Carla, bom dia Adriel, bom dia a todos. É um prazer, muito obrigado pelo convite. O autismo é um assunto muito importante, e tanto para pais, professores, profissionais que estiverem nos ouvindo, e então nós vamos tentar explicar cada parte, o que é importante, o que é encaminhamento, essas coisas todas. Dentro da população, existem números em relação às ocorrências de autismo? São muitos casos? Como que isso funciona dentro da população? Então, Carla, a gente tem a questão aí, primeiro, do diagnóstico. Então, os números estão aumentando, mas o diagnóstico e o esclarecimento também. Então, de alguma forma, nós achamos que talvez tenha um número de casos, né, de autismo que está dentro dos transtornos globais do desenvolvimento ainda não diagnosticados. Então, o aumento é porque nós estamos melhorando o diagnóstico. O atendimento e também alerta à população, que é o que está acontecendo nesse mês de abril. Isso que eu ia perguntar a respeito dessa data do 2 de abril e das programações que vão acontecer ao longo do mês. Elas são importantes porque ainda faltam informações. No dia a dia a gente não ouve falar muito sobre autismo, né? Então, eu acho que o pai aí que estiver nos atendendo, nos escutando, profissional, vale o que nós estávamos até conversando há pouco. A criança pequena, criança com 2 anos, com 1 ano, com 6 meses, cada dia, cada etapa, cada mês, ela se comporta em termos de comunicação de uma forma que nós sabemos que está dentro da normalidade. Então, o primeiro alerta é: criança de 2 anos que não fala, ela precisa ser diagnosticada. Porque a criança de 2 anos hoje, com toda a tecnologia e tudo isso, ela já conversa. Tem crianças que você conversa e volta. Então, o normal hoje de uma criança de 2 anos é conversar. Então, um alerta para os pais: a criança não fala, não vai esperar até os 5 anos. Ela não fala, ela tem que ser diagnosticada. Um outro sinal também que a gente procura nas crianças dentro do espectro é aquela criança que é muito irritada. Ela tem ela não para quieta, ela se irrita com facilidade, uma criança mais compulsiva. Então, o segundo alerta: a criança que é irritada não é porque tem personalidade forte. Ela pode estar passando por uma dificuldade que a gente tem que procurar e diagnosticar. E um terceiro alerta, que eu estou falando sobre os sinais que nós procuramos sempre dentro do autismo. Um terceiro alerta é aquela criança que é muito repetitiva. Então, para quem está nos ouvindo, criança repetitiva não é sistemática. A criança repetitiva, ela pode estar apresentando um sintoma que nós temos que diagnosticar. De que maneira, assim, ela é repetitiva, assim, um exemplo? Ela gosta sempre das mesmas brincadeiras, ela guarda as coisas sempre no mesmo lugar, e se você guarda uma coisa, um caderno no lugar que não estava, ela pega e guarda no mesmo lugar. Então, isso não é uma criança sistemática. Ah, nossa, que personalidade, nossa, como ela é arrumadinha, como ela... Eu acho que essas coisas têm que se chamar atenção. Então, retomando, primeiro, a criança que não fala. Criança que não fala, que não se comunica, que não olha, que não tem sociabilização com outros, não é uma criança tímida e não é uma criança para esperar. A criança que não para também não é uma criança que tem uma personalidade, a nossa, que é irritadiça. E um terceiro é essa criança que a gente chama de sistemática. Então, são coisas que a gente precisa diagnosticar cedo. Como seria essa diferença na socialização entre as crianças? Então, a criança que, dentro do espectro, vamos dizer, o que você precisa ter atenção, a criança que se comunica pouco, a criança que não se relaciona com outras crianças e nem com outras pessoas, então ela não olha no olho, ela não brinca junto, é a criança também com pouca resistência, assim, pouca maleabilidade, não resistência. Então, não é uma criança compulsiva, uma criança que chora com facilidade. E a criança repetitiva, que faz coisas sempre da mesma forma, e se você não fizer, ela fica brava, ela fica nervosa. Seriam essas quatro coisas. É claro que eu não estou dizendo que uma criança que está irritada é um autista, por favor, de forma alguma, claro. Inclusive, vai acontecer um curso aqui em Rio Claro, né, no mês de maio, que nesse caso é destinado também
tanto a questão dos profissionais de saúde como também os da educação. Exatamente, nós vamos trazer a partir de 6 de maio, é um curso de formação, então são 12 meses, um sábado por mês, e a cada sábado vai ser abordado um tema. Então, um sábado vai se falar de todas as questões de políticas públicas, por exemplo, relacionadas ao autismo, depois vai se falar do diagnóstico, das observações. Então, é um curso de formação, ele começa dia 6 de maio. Para o professor, ele tem possibilidade de plano de carreira, porque é um curso de 120 horas, então aprimoramento, e é um curso que eu garanto a qualidade, um curso muito bom, pelo menos para os coordenadores e tudo isso, e começa no dia 6 de maio. Os interessados, como é que eles devem fazer contato? Eles podem ligar para o meu consultório, que é 19-3524-5321, ou entrar no site, que é o site da Paroli, que é o meu consultório também, é www.parolifono.com.br. Alguém quiser também fazer pergunta, pode me mandar por e-mail, meu e-mail é marinesreder@uol.com.br. Eu estou à disposição. Muito bem, agradeço então a participação. Eu é que agradeço. Da bióloga Marinês Reder, trouxe informações importantes a respeito da questão do autismo e dessas programações, esse curso que serão realizados aqui na cidade de Rio Claro. Obrigada, tenha Muito obrigada. Um bom trabalho. Um ótimo dia para vocês.